Nossa live final da Semana da Mudança. Lembrando que não tem, na verdade, só foi o último dia da live da Semana da Mudança. Mas a verdade é que não para, né? A semana... Deixa eu escurecer aqui um pouquinho. Não para a mudança. Acabou dormindo, Mara? Assista que já está aí. Marlene, assistiram? Muito bem. Vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Deixa entrar mais algumas pessoas aí. Vocês vão fazendo o quê? Vocês vão compartilhando conforme for fazendo sentido para vocês aí a live, viu? Olha, essa semana nós viemos fazendo aí a Jornada da Mudança. Essa outra semana que vai iniciar agora, daqui uns dias, eu vou começar com outro tipo de assunto. Então, se você vem me acompanhando aí, vem achando interessantes os assuntos que nós estamos falando, não deixe de acompanhar. Não deixe de acompanhar aqui, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai fazer efeito na sua vida, assim como fez na minha, assim como fez e faz na vida de outras pessoas também. A jornada não acaba. Você vai perceber que, às vezes, você fica acomodado. Você quer que as coisas mudem, mas você fica acomodado. Acaba olhando para a sua vida e o corpo, ele vai cansando de vez em quando. Só que sabe o que é que mais cansa? É a nossa mente. É a nossa mente. Quando você não sabe resolver os problemas, quando você... Às vezes você vai adquirindo uma certa idade e você acredita na sua vida que você está adquirindo experiências, você está adquirindo sabedoria, você está mais próximo de ser uma pessoa mais tranquila, resolver as coisas com mais tranquilidade. Não é isso que acontece muitas vezes. Não é isso que acontece. Por que não acontece isso? Pelo seguinte, desde quando você nasce, na maioria das vezes, as coisas que são ensinadas para você, elas são geralmente direcionadas para algum lugar. Se você começar a se lembrar do seu passado, você vai ver que é assim. Às vezes você entende muito sobre um assunto. Só que isso não significa que você seja uma pessoa que tenha experiência na sua vida. Você ter cabelos brancos não significa que você tenha experiência. Tem pessoas que não aprendem com nada. Elas vão ficando velhas, às vezes vão ficando mais tolas do que já são, às vezes vão ficando mais canalhas do que já são. E às vezes quando você olha para uma pessoa de cabelo branco, você pensa que ela tem experiência. Tira isso da sua cabeça. A maior parte das pessoas, elas vão vivendo simplesmente direcionada, às vezes em um único problema, em uma única mira que ela coloca desde a infância dela. Vou te explicar. Por exemplo, tem pessoas, e aí você que é mulher, aqui. Só um minuto. Vamos lá, eu mudei aqui de internet, mas faz o seguinte, você que está no Instagram, nós temos mais de 200 pessoas na live. Você que está no TikTok, vai para o Instagram, que lá dificilmente trava, tá? Dificilmente trava. E sem contar que você vai ajudar aquela rede social a crescer um pouco mais, porque ela não entrega o conteúdo direito, tá bom? Seja bem-vindo, Paulinha, Giane. Tudo ok? Posso continuar? Então, o que acontece? Você tem que prestar atenção com a sua vida, por quê? Porque quando eu estava falando a respeito da mulher, mas serve para o homem também, mas é em quantidade menor. Quando você, e também é outra situação, quando você é mulher, o seu pai, é óbvio que não é tão mais óbvio como hoje em dia, mas vamos lá, eu ia falar é óbvio, mas não é óbvio. O seu pai deveria ser um homem, tá? O seu pai deveria ser um homem. E se você teve um pai ausente por acaso, ou mesmo que ele seja presente, o pai é o primeiro amor de uma mulher. Aí você fala assim, William, mas o meu pai me tratava muito mal. Então, na maioria das vezes é da forma que eu estou falando. Na maioria das vezes. Só que quando você não tem isso às vezes na sua vida, gera algo em você que você se torna uma pessoa carente. Quando você cresce, e você vai crescendo, a sua vida, presta atenção nisso, a sua vida,
ela é focada em uma falta. Ela é focada em algo, na maioria das vezes, em relacionamento. Dependendo da falta que você teve, às vezes, se for algo muito traumático, essa falta, às vezes você vai explodir isso em algum outro lugar. Mas, de qualquer forma, na maior parte das vezes, as pessoas, de modo geral, elas focam uma única coisa nas suas vidas. E quando você foca uma única coisa na sua vida, você vai aprender somente sobre aquilo. Vou dar um exemplo para você entender. Tem algo no nosso cérebro chamado gatilho da autoridade. William, o que é gatilho da autoridade? Por exemplo, se você está aqui pela primeira vez na live e você não me conhece, hoje eu estou de camiseta aqui preta. A imagem que você tem no seu cérebro, se você me visse aqui de terno, gerava um outro tipo de autoridade. É imediatamente. O nosso cérebro, ele faz julgamentos inconscientes. Por exemplo, tem algo chamado efeito elo. O que é o efeito elo? Assim, olha, se eu tiver aqui tomando, se isso fosse uma cuia de chimarrão, e eu tivesse aqui tomando um tererê, um chimarrão, quando você abrisse a live e você me visse, você ia falar, esse rapaz é gaúcho. É gaúcho. Você nem conhece, você nem sabe nada da minha vida. O seu cérebro, imediatamente, ele faz um julgamento. Da mesma forma que tem um gatilho chamado gatilho da autoridade. O que é o gatilho da autoridade? É quando você, por exemplo, vê uma pessoa toda de branco. Se você me vê aqui todo de branco, sério, você vai olhar para mim e vai falar, esse rapaz, ele é médico. Pelo jeito dele, ele é médico. O seu cérebro vai associar. Ele vai associar. E quando o seu cérebro associa, inconscientemente, você dá autoridade para aquela pessoa. O seu cérebro acredita que ela sabe daquilo que ela está falando. É uma autoridade, não que a pessoa tenha, mas que o seu cérebro acredita ter. Quando você olha para um padre, quando você olha para um pastor, você acredita que é como se ele fosse um representante de Deus. Então, o que ele fala, você vai acreditar assim, não, ele só vive fazendo isso, ele vive lendo a palavra de Deus, ele deve ter relacionamento, é um monte de pensamentos inconscientes que você tem, que imediatamente você faz um julgamento. Então, se você tiver 100 mil nas suas mãos, e tiver alguém que você não conhece, e do lado tiver uma pessoa vestida de terno, e ele falar que ele é pastor, ou falar que ele é padre, na maioria das vezes as pessoas vão confiar nessas pessoas. Por quê? Isso tem um gatilho da autoridade. Eu estou te falando isso por quê? Porque muitas coisas que você vai acreditando na sua vida, você vai percebendo que não é isso que acontece no dia a dia, conforme as suas experiências, sabe? Você vai se decepcionando, você vai vendo coisas que, se você tivesse sabedoria na sua vida, você poderia tomar as melhores decisões relacionadas ao trabalho, relacionadas à confiança que você deveria colocar em pessoas no seu trabalho, amizades. A maior parte das pessoas, elas se deixam envolver pelo inconsciente. Do mesmo exemplo que eu te dei, as pessoas costumam confiar por causa da aparência, por causa das palavras. Se você souber falar bem, você convence, você consegue derrubar até avião. E sabe o que acontece? Você tem que estar todo o tempo atento. Todo o tempo atenta. Porque a maior parte das pessoas, conforme os seus cabelos vão ficando brancos, tem uma frase que eu vi uma vez que é assim, os lobos também envelhecem. Os lobos também envelhecem. Quando você vai compreendendo algumas coisas sobre a vida, você vai chamando a responsabilidade dos seus resultados para você. Para você. O que é que não está bom aqui? Isso. Então pode vir. Por que às vezes eu quero que os problemas vá? Quando você não gosta que apareça problemas na sua vida, coloca isso na sua cabeça.
É porque um dia foi instalado na sua mente que você precisa todo o tempo fugir de problemas. Você tem que entender, toda vez que surgir um problema na sua vida, quando você resolver, e se você resolver problemas de outras pessoas, você vai receber uma recompensa por isso. Na maioria das vezes, isso se chama dinheiro. Em outras vezes, gratidão. Outras vezes, reciprocidade. Você vai receber um monte de coisa se você saber resolver problemas. Quando você compreende que o mundo está cheio de problemas e você também é um problema, porque na maior parte das vezes você não consegue se compreender, ora está alegre, ora triste, ora alegre, ora triste. É como se o vento batesse de um lado para o outro e te jogasse, assim como joga as ondas do mar de um lado para o outro. É do mesmo jeito. É como se você fosse um barco desgovernado sendo jogado de um lado para o outro. Se você for desse jeito que eu estou te falando, o que você deve fazer? Você deve assumir o controle total da sua vida e parar de responsabilizar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de situação. Tá travando aí para quem tá aí no... Flor, tá travando aí no TikTok? Não? Tá bom. O que falaram aqui? Deixa eu tomar uma água aqui. Você vai perceber que por mais que você vá vivendo, tá ótimo, né? Você vai ver cada coisa na sua vida, cada coisas que vão aparecer na sua vida, que às vezes você vai falar, estou surpreso. Mas você está surpresa por quê? Você não sabe, você não conhece nada sobre o ser humano? Vou te dar um exemplo para você entender como é que é o ser humano. A maior parte das pessoas, elas reclamam todo o tempo das suas vidas, elas reclamam dos seus resultados, meu marido isso, minha esposa aquilo. E quando você vai ver no fundo a causa raiz desses problemas, a própria pessoa, ela não consegue ver que boa parte dos problemas que ela tem é tudo culpa dela. Eu sei que às vezes quando você tem, por exemplo, problema de relacionamento, aí depende da outra pessoa também, mas o problema continua sendo seu. Por que você não viu antes? Por que hoje em dia, quando está com problema, você não foca na solução de resolver isso daí? Não adianta, tem pessoas que às vezes só vivem cobrando de outras pessoas aquilo que é responsabilidade dela. É responsabilidade sua. Às vezes você não assume o seu papel, você não assume o seu lugar. Aí você fica esperando na sua vida que apareça uma promoção, você está 20 anos naquele mesmo lugar, lá não aparece a promoção e você fica lá esperando a promoção. Saia, tome uma decisão na sua vida e vai-te embora dali. Esse trabalho que você tem agrega algum valor mental na sua vida? Você tem algum crescimento ou você está lá simplesmente por dinheiro? Se você está lá 20 anos pelo mesmo salário, quando sobe alguma coisa, você não consegue perceber se alguém te paga R$ 1.000, é porque você vale 10? Só que você não se enxerga, você não se coloca no seu lugar? R$ 10.000, viu? Se estão te pagando 1.000 é porque você vale 10.000. Você não percebe que se você é solteira, por exemplo, se você é solteira, você não pode na sua vida aceitar qualquer tipo de homem que apareça na sua vida? Você não pode aceitar qualquer tipo de mulher que apareça na sua vida? Você não pode aceitar qualquer tipo de tratamento? Você não pode aceitar menos daquilo que você merece. É você quem determina aquilo que você merece. Quando eu vejo um pai, que eu tenho oportunidade de conhecer um pai que acabou de ser pai e quando é filha, eu falo para ele, olha, presta atenção, porque a forma com que você trata a sua esposa é provavelmente um marido igual que a sua filha vai arrumar para a vida dela. Por quê? Porque é um padrão que ela vai arrumar na cabeça dela, na maior parte das vezes.
É esse tipo de homem que eu mereço. Sabe o que acontece? Acontece que às vezes você não assume o seu lugar, o seu papel no trabalho. Às vezes você vai na igreja várias vezes, toda semana, todo tempo. Você entregou a sua vida para Jesus Cristo, mas não tem resultado nenhum. E eu vou te falar uma coisa, quando você entrega a vida para Cristo, na maioria das vezes as coisas pioram, tá? As coisas pioram. Só para te dar um recado aí, só para você saber. Na maioria das vezes, elas pioram. Por que, William? Pioram. Porque vai fazer parte de um processo. É sério isso mesmo. Porque você vai entrar em um processo. Você vai entrar em um deserto. Tudo aquilo que você não aprendeu em 50, 40, 30 anos da sua vida, você vai aprender. Onde é que eu aprendo, William? No deserto. É no deserto. É por isso que quando você entrega a vida para Deus, você fala, entreguei minha vida para Cristo, aí as coisas começam a piorar, você não compreende. É porque você só basta confiar que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí você pega, assume o seu papel de filha, de filho. Aliás, você diz que é filho, e Deus disse que se você aceitar Jesus, você é filho, é filha. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, você se torna filho. Só que você não assume o seu papel. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes, o que é assumir o papel? Se vitimizando todo o tempo, se fazendo de coitado, se fazendo de fraco. Todo o tempo murmurando, reclamando, conforme que se a vida agora tem que ser só momentos bons, você tem que tomar as suas decisões, você tem que fazer as suas escolhas, você tem que perceber as coisas na sua vida. Às vezes você tem filho dentro de casa, que o filho está nervoso, criança pequena, gritando de um lado para o outro, nervosa, gritando, pulando, aí você fala, brigando, querendo bater, aí você fala, eu não compreendo. De onde é que você acha que vem essa ignorância dessa criança, essa violência? É só você prestar atenção em você e no seu marido. É simples. É só você prestar atenção. O comportamento dele, em algum momento, foi gerado por algo que ele viu, que ele ouviu. É um espelho. O ser humano, quase todos, quase 100% da humanidade é robótica. É robótica. Ela faz aquilo que ela ouve. Você não acredita em mim, não? Acredita em mim, não? Você quer ver como as pessoas são robóticas? Vamos lá, vamos fazer aqui uma brincadeirinha com vocês que estão aqui. Para vocês perceberem o que eu estou falando. Eu quero que vocês coloquem a sua mão assim na frente. Fechem. Eu vou contar até 3. No 3, assim, coloca desse jeito. No 3, eu vou dar um comando para vocês. Eu vou falar algo e você vai fazer. Você só vai fazer o comando. Então é o seguinte, eu vou contar até 3 e no 3 você vai levantar o seu dedo indicador. Vamos lá, 1, 2, 3. Levanta o dedo indicador. Fez? Então, você sabe que esse daqui não é o indicador, né? O que você fez aí? Quem foi que levantou o dedo indicador? Eu falei, levanta o dedo indicador. Quem foi que levantou esse dedo aqui? Levantou o dedão, né? Então, né? Olha aí. O que acontece? É porque, sabe o que acontece? É porque você vai agir sobre o exemplo. O exemplo vale mais do que palavras. Vale mais do que palavras. O exemplo vale mais do que palavras. Eu falei, levanta o indicador. Só que eu levantei o polegar. Como você está me olhando, você é induzida. Por quê? Porque você faz pelo exemplo. Quem não fez, parabéns.
É só um exemplo para você compreender que às vezes você está com um problema dentro de casa e você não compreende. Você não compreende que as coisas que você faz são as coisas que o seu filho, principalmente, se ele for pequeno, 4, 5, 6, 7 anos, aí quando chega nos 6, 7 anos, ele já começa a ir para a escola, ele já começa a ver outras coisas. Mas a maior parte das vezes, presta atenção, olha, você que tem filho aí entre 2, 3, 4 anos, você tem que formar algo na mente dele. Na maior parte das vezes, essa idade é a que fica mais gravada quando ele ficar adulto. O que tem que acontecer? Eu estou te falando tudo isso porque muitas pessoas elas ficam... Está travando não. Às vezes você fica se vitimizando, você não se conhece, você não procura se conhecer, você não procura uma investigação sobre quem verdadeiramente você é, sobre as suas emoções, por que você age dessa forma. E aí quando vai surgindo as coisas na sua vida, o que acontece? Você fica perdida, achando que a culpa é das outras pessoas, querendo que a sua vida financeira melhore porque os outros precisam melhorar para você. Qual foi o dia que você foi buscar oportunidades? Não, William, eu estou esperando a oportunidade chegar. Quando a oportunidade não chega, o que você faz? Você acha a oportunidade, você cria a oportunidade. Quando você está com problemas nos relacionamentos, o que você faz? Você vai lá e resolve esses problemas. Para quê? Para você ter todo o tempo paz dentro de você. E aí como é que você vai resolver essas coisas se você não tem conhecimento na sua vida? Você quer ver uma das coisas relacionadas ao conhecimento? Eu acabei de falar sobre gatilho da autoridade, então se você está aqui pela primeira vez, deixa eu logo te dar um aviso para depois você nem perguntar aqui. Eu gosto muito de usar alguns exemplos e quando eu uso alguns exemplos relacionados à raiz do problema, eu tenho que falar sobre Deus. Não tem como. E aí você olha para mim a primeira vez, você pode achar que eu tenho alguma ligação religiosa com algum lugar, ou é católico, ou é espírita, ou é evangélico. Não. 100% Jesus Cristo. Tá? Então quando eu falo de Deus, não tem nenhum sentimento religioso aqui. Só para você compreender, se você está aqui pela primeira vez. Mas, por exemplo, às vezes você não consegue compreender porque você está aflita, você fica aflito, mas você não consegue fazer as melhores escolhas na sua vida. Por quê? Porque a sua cabeça fica confusa. E aí sabe o que acontece? Deus ele fala algo sobre essas coisas. Por exemplo, se você gosta das coisas que eu falo, todas as coisas que eu falo não saíram da minha cabeça. Praticamente todas as coisas que eu falo, eu só repito. Eu só repito. Quando fala assim, nossa, como é sábio, por dentro eu acho graça. Eu acho graça, porque eu só estou repetindo aquilo que Deus falou. Só que eu falo de uma outra maneira, mas é a mesma coisa. Então, se você acha o que eu estou falando é legal, não é só questão de ser legal, é questão de que é. E ponto final. Vou te dar um exemplo sobre isso que eu estou te falando. Às vezes você está em uma aflição, você não sabe fazer escolhas, e Deus ele diz o seguinte: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha, pois, a vida. Aí, William, o que quer dizer isso? E aí, se Deus fala assim, escolha a vida, ele está te dando um conselho. E aí você pensa assim, mas é possível alguém escolher a morte? Aí é que está. Isso é um código que tem aqui nessa palavra de Deus. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Ele poderia ter parado por aí, mas ele não para por aí. Ele te fala o seguinte: escolha a vida. Não é isso? Por que você acha? Porque tem pessoas que escolhem o quê? Escolhem a morte. Escolhem a morte. Está perguntando qual é o capítulo, eu não sei de cabeça. Eu já falei aqui, eu não gravo, mas você é só digitar lá no Google. Toda vez, escuta isso. Toda vez que vocês forem buscar algo no Google relacionado a qualquer coisa que for falado de Deus, você escreve a palavra antes, logo no início, a palavra Bíblia.
Por quê? Porque é de lá que você tem que ver. Não é opiniões de pessoas, não, mas a pessoa é não sei quem. Não interessa quem é. É de lá que tem que sair a resposta para as suas dúvidas. Tá bom? Então aí você coloca lá na frente. Mas eu já falei que eu acabo não decorando capítulo, versículo, essas coisas assim. Mas você digita lá isso que eu acabei de falar. E coloca a palavra na frente. Sabe por que Deus fala para você escolher a vida? Porque a maior parte das pessoas escolhem a morte. A maior parte das pessoas escolhem as piores coisas para viver. E é por isso que elas reclamam. Elas não sabem fazer escolhas. Elas não agem com sabedoria na sua vida. Sabe o que é interessante? É porque ele não te força a nada. Ele te dá a opção e ele diz o que você deve fazer, mas a responsabilidade só é sua. Mostra o caminho e você faz. Se você quiser. A decisão ela é sua. Você vai perceber que muitas pessoas elas são completamente indecisas em suas decisões. Por quê? Porque ela não sabe, não conhece a verdade, não conhece o que é correto fazer. Tem gente que vai falar assim que está assistindo, William, mas o que é correto para mim não é correto para você. Não, só existe um correto nesse planeta. Só existe um correto nesse universo. Quem diz isso? Deus, independente se você concordar ou não, tá? Independente se você concordar ou não. Você vai perceber que toda vez que você tiver que fazer escolhas na sua vida, você... Olha, escreveram aí, Deuteronômio 30:19. Você vai perceber que é bem difícil tomar decisões, principalmente se você não sabe tomar. Principalmente se você vive na primeira camada aqui, que é a camada do corpo. E aí acontece um problema, porque as decisões que você toma hoje na sua vida, elas vão afetar os seus filhos, vão afetar a sua vida, vai afetar as pessoas do seu lado, ela vai afetar às vezes gerações que vão vir. As decisões que você toma hoje, elas afetam na sua vida às vezes uma semana, 2 semanas, 1 ano. As decisões que você toma hoje. E às vezes as coisas que você não tem na sua vida, a felicidade que você procura que não tem, a paz que você não tem, é devido às decisões que você não toma hoje. Muitas pessoas elas vivem buscando saber o quê? Ela fala assim, William, eu gostaria de saber o meu caminho. A maior parte das pessoas elas buscam atalhos. Atalhos. Aqui, olha. Aqui, olha. Esse daqui é o caminho. Mas ela não quer, ela quer rápido. Ela quer chegar rápido aqui. Ela quer resultados rápidos, felicidades rápidas. Se você está com problema de dinheiro, é rápido o que eu quero. E o que ela faz? Ela corta o caminho. Ela corta caminho. Eu quero ter uma família. Eu quero ter uma família. O meu desejo é ter uma família. O meu desejo é ser mãe. O meu desejo é ter filhos. O que a pessoa faz? Ao invés dela pegar e aguardar. Usar critérios, usar sabedoria, não. É alguém que chega e fala macio, já ganhou. Elogiou, já ganhou. Você vai perceber que essas decisões, às vezes, dificilmente você vai ter várias dificuldades para você sair. Sabe o que acontece? Quando a gente está nesse momento ruim da vida, você já pensou? Quando você olha para a sua vida e você pensa em Deus. Como é que você age quando você está nos piores momentos da sua vida? Como é que você age nesses momentos? Porque quando está bem, olha, você vai perceber que quando você tem uma casa na beira da praia, não vai faltar pessoas para te visitarem. E essas pessoas, você vai falar que são seus amigos. Só que se você pegar e de repente se mudar para um interior, porque você não gostou, não quer mais saber de mar, você cansou de vento, você cansou de olhar a beleza, se bem que no campo
Eu gosto muito. Fui criado no campo. Mas tem lugares que é muita poeira, tudo. Você vai ver quantos amigos vão te visitar lá. Sabe o que acontece? Acontece que você vai tendo uma visão que ela é distorcida das coisas. Quando você está em momentos bons, você vai perceber que tem muitas pessoas para estar com você. Você vai perceber que quando está em momentos bons, às vezes você vai até agradecer pelas coisas que você tem. E quando está nos momentos ruins, o que você faz com o seu relacionamento com Deus? Você continua agradecendo? Sabe o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você estiver em um lugar difícil na sua vida, você não pode agir com tolice. Você não pode agir com negatividade quando você estiver. Você nunca pode pensar assim, eu não vou ter um bom futuro, eu não vou sair dessa. Você nunca pode deixar de confiar em Deus. Nunca, 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 nunca. E isso não são palavras. Como eu te falei, eu não sou uma pessoa motivadora, não sou uma pessoa religiosa. Só que a raiz das coisas, você tem que ter a confiança. Você tem que parar de confiar nas pessoas. Elas sempre vão te decepcionar. Tem uma história. Tinha um rei. Por exemplo, Jerusalém. Eu te convido a uma hora a dar uma olhada no mapa mundi. Isso aqui eu uso para tudo, para explicar quem você é. Uma hora eu falo que isso aqui é a sua cabeça, né? Isso aqui é seu corpo. Outra hora eu falo que isso aqui é a mente. Agora ele é um mapa. Ele é um mapa. Só para você compreender que o país de Israel a nação de Israel é bem pequenininha. Digamos que ela é por aqui, tá? Dentro dela, faz de conta que isso daqui é Israel. Digamos que aqui é Jerusalém. Jerusalém. A parte de baixo aqui, olha, é onde fica o Egito. Só para você entender, tá? Então aqui fica Jerusalém, aqui é a Europa. Vou fazer aqui para você. Aqui fica a Babilônia e aqui fica Jerusalém, tá? Só para você entender onde é que fica. Eu acho que deu para entender. O povo judeu, eles já foram escravos, acho que de todo mundo. Escravos de todo mundo. Aí você fala assim, se você for buscar a história, eles foram perseguidos foram perseguidos pela Babilônia, foram escravos do Egito, da Babilônia, foram escravos de Roma, foram escravos de todo mundo. Vamos dizer assim. William, por que eles eram escravos de todo mundo? É porque Deus tem uma promessa, fez uma promessa para eles. Tem gente que... E aí o que acontece? Independente, você vai perceber que tem judeus que negam a Jesus Cristo. Eles negam. Só que Deus, a palavra dele só é uma. É por isso que às vezes quando eu falo aqui, tem pessoas, se você for muito religiosa e você for apegada na sua religião, você não compreende aquilo que Deus falou. Você só vai compreender o que a sua religião prega. E às vezes, o que a sua religião prega não é o que Deus falou, não, viu? Não é o que Deus falou. Então você vai perceber que, independente, às vezes, se você acreditar em Deus ou não, acreditar em Cristo tem relação com salvação, tá? Só para você entender. Mas para você ter uma vida boa, por exemplo, o povo judeu é o povo mais rico do mundo. Se você vê, é uma minoria de gente que tem. Mas 55% do dinheiro do mundo pertence a eles. Isso vem de uma promessa. Isso vem de uma promessa. Teve uma época que o rei Nabucodonosor, o que acontece? Ele tomou Jerusalém, mais uma vez, e aí ele levou alguns jovens para o cativeiro. Quando ele levou para o cativeiro, ele levou um rapaz chamado Daniel. Era um rapaz forte, bonito, inteligente. E para que era? Esse rapaz, essas pessoas eram para servir o palácio do rei. Eles foram pegos e eles deveriam o quê? Como eles
já tinham sido selecionados porque eles eram de fácil entendimento, qualquer coisa que explicava eles conseguiam compreender, eles deveriam ser ensinados na cultura dos babilônios e também a língua, a falar a língua dos babilônios. Para quê? Eles iam ser treinados durante 3 anos para depois eles serem trazidos para servir o rei. E sabe o que acontece? Acontece que da tribo de Judá tinha Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Falta 10 minutos, já era até para eu ter terminado a live. Esses últimos 3 que eu falei, eles eram amigos de Daniel. Eu estou te contando isso daqui para você compreender que tem situações na nossa vida que você tem que tomar decisões. Eu acho que não vai dar para eu terminar esse assunto, porque eu já vou terminar a live que eu tenho compromisso, mas eu termino amanhã de falar essa história para vocês. Então esses 4 rapazes, o oficial-chefe pegou e trocou o nome deles. Trocou o nome deles. O que acontece? Daniel, ele colocou o nome de algumas pessoas chamam de Baltazar, tá? Vou falar Baltazar ou Beltesazar. Também tanto faz. Daniel, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Só que o que acontece? Daniel, ele tomou uma decisão há um tempo atrás, ele fez como se fosse uma promessa, um jejum, um compromisso com Deus, dele comer só vegetais. E o que acontece? Você imagina você em um cativeiro e você não aceitar aquilo que trazem as coisas para você. A qualquer momento você pode ser morto, não é isso? Você se encontra em uma situação de escravidão, em uma situação em terra estranha, e se eu terminar, porque eu não vou terminar a história dessas pessoas aqui hoje, provavelmente eu termine amanhã de contar a história, é sensacional. Você vai falar assim, William, a minha situação não é nada perto disso que você acabou de contar. Se você quiser, depois você lê, eu aconselho. Eu já falei isso, o dia que você começar a realmente ler o que Deus disse, você vai parar de assistir televisão. E não precisa nem você ser religioso não, tá? É porque eu vou lhe falar, a sua mente ela vai explodir com as coisas que são faladas. Cada letra, cada palavra, a sua mente ela explode quando você escuta. Só que isso precisa fazer o quê? É quando o Espírito de Deus fala, dá o entendimento para você. Senão, é só um livro que você vai ler. E aí, para isso, você precisa fazer o quê? Precisa ativar. Então, você vai perceber que Daniel, ele tomou essa decisão, que ele tinha feito um compromisso já com Deus, que ele só ia comer vegetais. É como se fosse um jejum. E aí, ele não aceitava. Tem momentos na nossa vida que você tem que tomar decisões. Daniel, ele decidiu honrar aquilo que ele tinha falado. O que ele fez? Ele fez um compromisso com Deus. Ele fez um compromisso de honrar. De honrar a Deus. Só que quando você se encontra em situação difícil, na maior parte das vezes, as pessoas elas querem o quê? Negar. Elas querem implorar, no sentido de mendigar a Deus que mude aquela situação, só que você não honra aquilo que você já combinou. Aquilo que você já se entregou. Aquilo que pelo menos você falou que se entregou. Vou dar um exemplo para você entender. Isso aí, os manjares oferecidos, justamente, Elizabeth. Ele não aceitava os manjares oferecidos. É isso mesmo. E você imagina nessa situação. Sabe o que acontece? Eu vou te dar um exemplo para você entender. Às vezes você é uma pessoa que tem relacionamento e de repente você se envolveu, tinha relacionamento extraconjugal e você resolve falar assim, não, eu não quero mais. Sabe o que vai acontecer? Agora eu quero ter um compromisso com Deus e a partir de hoje eu vou ser uma pessoa fiel. O que acontece nesse exato momento? Você falou que a sua mente foi transformada. Eu expliquei sobre isso. Toda vez que você quiser mudar algo na sua vida, você vai passar por um processo. Esses 3 aqui, olha. Melhora, mudança e transformação.
Melhora, mudança e transformação. Na melhora, muda um pouquinho, é só uma melhorazinha. Na mudança, é algo um pouco maior, mas todos os dois voltam atrás. A única coisa que não volta atrás é a transformação. Toda vez que você quiser passar por uma mudança é isso. Então você às vezes acredita, você fez um compromisso porque você falou que está transformado. A partir de hoje eu não traio mais a minha esposa. Ok. Você fez esse compromisso com quem? Não, eu não fiz o compromisso com a minha esposa, eu fiz um compromisso com Deus. Ok, joia. Quando você chega, por que você fez esse compromisso? Não, foi porque ela começou a me tratar muito bem e então tá tudo bem. Ok, então tá bom, olha, joia, é assim que tem que ser o relacionamento. Só que por algum motivo, você se afasta, está afastado da sua esposa, e aí aparece uma mulher sensacional, bonita, que te atraia, sabe? Entende do que eu estou falando? Quando você está com a sua esposa, é fácil. Quando está tudo bem, é fácil você negar que você não quer certas coisas na sua vida. Quando você está de frente para a praia, morando de frente para a praia, é fácil você acreditar que tem vários amigos seus que gostam de você, porque sua casa vive cheia, mas você está morando de frente à praia. Quando você está com uma mulher te tratando bem, é fácil, quando está tudo bem, falar assim, eu nunca mais vou trair. Só que quando você se encontra no contrário, se você sai da praia e vai para o campo, você vai ver que, na maioria das vezes, você não tem amigos que vão te visitar. Você pensava uma coisa, mas a verdade é outra. Quando você está bem com a sua esposa e você acredita que você falou algo para ela relacionado a não traí-la mais, é porque estava tudo bem. Mas quando você se encontra nessa situação onde você está sozinho, não tem ninguém para ver, e você está diante de uma formosura de uma outra mulher, qual é a escolha que você vai fazer? Qual é a escolha que você vai fazer? Boa noite e a paz, pastor. Olha aí. Mara, você está entendendo o que eu estou dizendo? É muito fácil você pegar, quando está bom, você agradecer para Deus. Mas quando está ruim? Quando está ruim, você tem que compreender que todas as coisas elas procedem de Deus. Quando as coisas estão ruins na sua vida, elas partiram, presta atenção nisso, elas partiram de Deus, ou com a permissão dele. Nada acontece sem a permissão de Deus. Só que aquilo que está planejado para você não é aquilo que Deus está, não é aquilo que você está fazendo. E Deus vai permitir. Quando você está em um jardim, o jardim do paraíso, o jardim dos prazeres, Éden, quando você se encontra nesse lugar, Deus tem um plano, mas ele deixa uma porta para você sair. É você quem faz as escolhas na sua vida. Você entende o que eu estou falando? É você quem faz as escolhas na sua vida. São nesses momentos que você pega e você para de culpar as pessoas, que você para de jogar a responsabilidade para outra pessoa, dentro da sua casa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu próprio eu. Qual é o tipo de transformação que você está buscando na sua vida? É sua a responsabilidade, não é de mais ninguém. Já passou aí o horário da live, eu falei que essa semana eu só ia fazer uns 30 minutos aí, né? Devido a... mas daqui uns dias vai ser, quando começar a mentoria. Tá bom? Então eu quero deixar esse recado aqui para você. Aprenda a fazer escolhas. Tome as decisões e, em primeiro lugar na sua vida, grave isso na sua cabeça. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Ei, escolha a vida. Escolha a vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O Daniel é a questão de escolhas, viu? Mas tem mais história a respeito de Daniel, só que eu não vou não vou contar agora, por quê? Por causa do tempo. Tá? Por causa do tempo, mas eu posso contar amanhã. Tá bom, Fran, amanhã eu termino a história do Daniel. Amanhã eu termino a história do Daniel. Mas eu só quis falar a respeito de que ele tomou uma decisão independente.
se você estiver sob pressão, sobre pessoas, na escravidão, você continua a sua confiança em Deus. Tá ok? Então, amanhã, para quem não me conhece, às 20 horas, estaremos aqui para falar algo para você. Olha, avisando a respeito da mentoria que eu abri as vagas amanhã. Amanhã. É porque eu ia abrir amanhã, né? Eu abri ontem. Tá? Só lembrando para vocês, quem tiver o interesse é só clicar aí no link da bio para você. Vai ser uma mentoria de 25 dias, tá bom? 25 dias. O que eu vou falar nessa mentoria? Aliás, para quem é essa mentoria? Para todas as pessoas que querem adquirir não somente sabedoria, mas que querem aprender a fazer escolhas, que estão fazendo escolhas erradas na sua vida, que não estão sabendo controlar as suas emoções, que estão vivendo em um mundo de escravidão. Escravidão que eu falo é quando você vive, às vezes, na escravidão porque você precisa de um elogio, é quando você fica precisando de amizades. Tchau, Paulinha. É quando você fica todo o tempo com esse sentimento que te tira a paz. O link tá na bio. Você vai perceber que quando você adquire sabedoria, você vai restaurar os seus relacionamentos. São para pessoas que querem restaurar os seus relacionamentos. São pessoas que querem resgatar o seu casamento. Tchau para quem já adquiriu e para quem não tem interesse também. Tchau. Por acaso, às vezes na sua vida, William, vai servir para a minha vida financeira? Vai servir para tudo na sua vida. O nome da mentoria é Sabedoria Milenar. O que eu vou ensinar para essas pessoas que participaram, eu até falei ontem, existe há mais de 3.000 anos. Há mais de 3.000 anos e poucas pessoas sabem sobre aquilo que eu vou falar. O que vai acontecer? Você que tem dificuldade em dialogar com seu filho, você não consegue falar, ajudar ele a resolver os problemas dele, resolver os problemas no seu casamento, resolver os seus problemas internos. O que eu vou ensinar para essas pessoas, ela vai saber identificar qualquer tipo de problema na sua vida, na vida de outras pessoas e qual a decisão correta a tomar. Você vai ficar com o coração livre. Quando aparecer uma situação, você vai falar assim, é assim que tem que fazer. Porque só existe essa escolha. Eu falei que o que eu tenho para ensinar vai mudar a sua vida, a vida dos seus filhos e a vida de quem for que você for ensinar o que eu vou te ensinar. E para você não achar que o que eu estou te falando é simplesmente para te vender algo, eu ainda fiz o seguinte, você pode adquirir e você vai assistir durante 10 dias. O que eu tenho para oferecer é tão bom, que se você assistir uma aula e você não falar assim, nossa, que sensacional, isso que eu aprendi hoje, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Tranquilo. Em 48 horas, no máximo, já vai estar na sua conta. Você vai perceber que quando você adquire conhecimento e o conhecimento correto das coisas, não tem como você ficar para trás. Não tem como você ficar parado. Não tem como você não decidir a vida que você quer viver. Não tem como você não ensinar para outras pessoas aquilo que você está vivendo. Porque você não consegue mais, você quer explodir essas coisas. Então a mentoria ela vai fazer todas essas coisas, ela vai fazer essa transformação de mudar a sua visão em relação às coisas. Qualquer tipo de situação. 25 dias. Cada dia eu vou falar sobre uma coisa relacionada à raiz de todos os problemas, não da sua vida, mas do mundo. Olha, no mundo acontece esse problema aqui por causa disso. E para resolver isso daqui, se você quiser, é só fazer isso. Na família, em qualquer coisa, a causa é isso. Aí você fala assim, William, você não conhece a minha família, não precisa eu conhecer, só existe uma causa. Só existe uma causa. Da mesma forma que existe uma solução. Quando você compreende isso na sua mente, eu vou te falar, você ganha uma força dentro de você, porque você vai compreender aquilo que deveria ter
sido ensinado para você lá na escola. Mas se até hoje, com a mídia que tem, com a internet que tem por aí, as pessoas não aprendem, por que não aprendem? Porque não está exposto para qualquer pessoa. Você tem que estudar, você tem que saber, você tem que compreender, você tem que buscar, você tem que ter muito esforço. Tá? Então eu quero que você compreenda o que você vai aprender. E você tem a garantia de que se a sua vida, presta atenção nisso, se a sua vida nesses 10 dias não estiver sendo modificada, se a sua mentalidade não estiver sendo... E outra coisa, se você não falar assim, que sensacional, eu nunca ouvi isso na minha vida. Se você não falar isso, pode pedir o seu dinheiro de volta, porque o trabalho que eu faço, eu quero receber, mas eu quero que a sua vida seja transformada. Uma das coisas, todas as coisas que eu faço nas tarefas, eu coloco lá, ensine uma pessoa. Ensine 2 pessoas. Quem já participou de alguma coisa minha sabe disso. Por quê? Porque não basta você ter resultados. Você tem que colocar esse resultado em prática para outras pessoas também terem resultados. Então, eu quero ser compensado com o seu dinheiro, mas eu quero que você tenha resultado. Isso que eu estou te falando tem que acontecer na sua mente. Por quê? Porque aconteceu na minha. Aconteceu na minha. E como eu estou te falando, não saiu. O que eu vou te falar, a explicação saiu da minha cabeça. Mas o que eu aprendi não saiu da minha cabeça. Existe há mais de 3.000 anos. É por isso que o nome da mentoria é Sabedoria Milenar. Para você aprender a raiz da maior parte dos problemas que existem nesse planeta. Você vai aprender a raiz e como não cair nesse problema. Assim, ó. Se você decidir cair, é escolha sua. Minha vida está ruim, a vida é escolha sua, mas você sabe o que foi que você fez. Tá bom? Então, se você quiser participar, vai começar dia 30. Tá bom? Vai começar dia 30. É só você clicar. Você que está no Instagram, você clica aí no link da bio. Tá bom? Você que está no TikTok, é por aqui, tem aqui. Só lembrando, o valor, tá? Valor. Todo produto que eu vendo pela internet. Essa mentoria, ela custa R$2.000. Para quem participa aqui das lives, eu fiz até, acho que segunda ou terça-feira, eu fiz por 797. Serão 25 dias. Tá ok? E aí, a escolha é sua. Fica até em 12 vezes de R$80. À vista, e aí você pode parcelar em outros valores também, tá bom? E à vista, 797. Olha, amanhã, para você que não me conhece, amanhã o mesmo horário aqui, tá bom? O mesmo horário. Se talvez você acredite que não é o seu momento, pense bem sobre isso. Para você resolver, e o horário vai ser às 20h30, a partir do dia 30, tá bom? O horário da mentoria. Em torno de 40 minutos a 1 hora por aí. Cada coisa que eu tenho que explicar. O que nós vamos fazer. Se você achar que não é o seu momento, ou se você achar que você não tem dinheiro, verifica as prioridades que você dá na sua vida. Verifica o que é prioridade para você. Vê o tanto de coisa que tem que você não usa dentro de casa, coloca para você vender. Coloca para você vender. Quando eu falo essas coisas, eu falo em relação à minha própria pessoa, do que eu já investi em mim mesmo. Por quê? Porque isso vai fazer uma diferença em todas as áreas da sua vida. Às vezes você quer resolver os problemas do seu relacionamento. Só que se você não resolver sobre você, você não vai conseguir melhorar o relacionamento. Às vezes você quer resolver o seu problema de dinheiro, a falta de dinheiro. Só que se você não compreender sobre finanças, você não vai resolver. Às vezes você pensa que se você ganhasse R$100.000, você seria uma pessoa rica. 100 mil por mês seria Você pensa isso. Não, William, eu seria uma pessoa muito rica com 100 mil por mês. Não seria. Sabe por que não seria? Porque tem pessoas que ganham mais de 100 mil por mês e elas vivem na pobreza. Como assim pobreza? Elas vivem endividadas, elas vivem com suas mentes atordoadas, porque elas gastam mais do que ganham. Elas não compreendem de finanças. É isso quando eu falo, quando você pensa que a pessoa que saiu da sua vida
é a razão do seu viver e é por isso que você sofre, você está enganada também. Não é. O seu problema não é a pessoa. O seu problema é sua carência afetiva. E não tem relação com essa pessoa. Tem relação com o seu passado. Mas você, por falta de conhecimento, não sabe disso. E aí você sofre. Você sofrendo, você vai mal no trabalho, você vai mal com você mesmo, você vai mal com os amigos, você vai mal com a vida. O que eu estou te falando é o que eu faço até hoje. E não para. E não para. Você não para de fazer investimento em você. Comprando mentorias, comprando... Não para. Só que aí você vai subindo de nível. Você não vai ficar mais escutando qualquer tipo de pessoa, aprendendo qualquer tipo de pessoa. Você vai cada vez querer frequências maiores. Mas não para. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, o que eu te ofereço é o quê? O que eu te ofereço é algo que, se eu soubesse isso, eu teria mudado a minha vida há muito tempo atrás. Então, o que eu demorei de 3 a 5 anos para compreender, eu comprimi tudo isso e você vai aprender em 25 dias. E se em 10 dias, aliás, desde o primeiro dia, se a sua mente não sair assim, da primeira aula, assim, ó, explodindo, pode pedir o seu dinheiro de volta. Que comigo é desse jeito. Ou você tem os resultados, ou você pede o seu dinheiro de volta, porque não é o problema da mentoria. O problema é que talvez você não esteja preparado ainda para ouvir e não compreende. Está tudo bem. Está tudo bem. Tá? Então, só quero te trazer essa segurança aí. É o que, Flor? Tá. A mentoria vai ser de segunda a sexta-feira, às 20h30. Tá bom? Amanhã, às 20 horas, estaremos aqui novamente para continuar aí as nossas lives. Alguém tem alguma dúvida? Pergunte agora ou cale-se para sempre. Para quem está no Instagram, alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Para quem quer adquirir, é só clicar no link aqui. Olha. No Instagram é aqui, aliás, no TikTok tem um link por aqui, uma argolinha.